Aí você está lá feliz da vida andando com o seu automóvel, de repente um dia vem o proprietário, o verdadeiro dono do automóvel, e falou, esse automóvel é meu. Vai lá, entra com uma ação judicial e ele toma o bem. Observe o que acontece. Você perdeu o bem por força de uma decisão judicial fundada em motivo jurídico anterior. Você realizou uma alienação a non domino. Você comprou de quem não era dono. Observe, eu posso reclamar de evicção, vejam, mesmo quando a aquisição do bem, ela se deu em asta pública. Permanece, ou seja, o bem tinha sido levado à expropriação judicial, foi realizado um leilão e foi vendido o bem. Eu fui lá e perdi esse bem posteriormente. Eu posso ir lá e reclamar da evicção. O Código Civil é expresso nesse sentido, ok? Portanto, está errada também a alternativa B. Vamos para a alternativa C. Se o alienante não conhecia a época da alienação, o vício ou defeito da coisa, haverá exclusão da sua responsabilidade por vício redibitório. Opa! Essa é uma questão interessantíssima e que nós não tratamos aqui não, hein? Para que eu, adquirente, tenha o direito de reclamar do vício redibitório, eu preciso provar que o alienante tinha conhecimento do defeito? Ou seja, aquela vizinha que me vendeu o automóvel, no exemplo que a gente utilizou aqui em sala de aula, que é dentista, lá que mora no meu prédio, foi lá e me vendeu o automóvel. Eu preciso provar que ela, olha só que interessante, que ela tinha conhecimento do defeito e que agiu de má fé? Cuidado, meus amigos. Não é requisito para a existência de vício redibitório que o alienante tenha conhecimento do defeito ou que ele tivesse agido de má fé. Para que eu possa reclamar de vício redibitório, pouco importa se ele sabia ou não do defeito, né? Se minha vizinha sabia ou não do defeito no veículo em que estava me vendendo. Ok? Só que tome muito, mas muito cuidado com isso nas provas. Por quê? Se eu tiver a pretensão de pedir uma indenização complementar, então olha só que bacana, eu não quero simplesmente reclamar do defeito no meu veículo com motor fundido. Se além do defeito, não ter conseguido utilizar o veículo, esse não uso do veículo me causou um prejuízo. Por exemplo, eu sou um representante comercial, viajo não sei quantos quilômetros por mês, trabalho com automóvel é minha empresa, eu tenho que viajar para toda a cidade, 2, 3 cidades por dia. A pessoa que me vendeu o veículo foi lá e não disse nada, agiu de má fé. Veja, o problema não vai ser simplesmente o fato de que meu carro está quebrado, não. O problema é que além de o automóvel estar quebrado e eu ter pago um preço muito caro por ele, eu ainda estou tendo prejuízo diariamente porque eu estou tendo que alugar um táxi, estou tendo que alugar um automóvel, por exemplo, para trabalhar. Eu vou poder reclamar, além do vício redibitório, pedir indenização pelas perdas e danos. Aí sim, meus amigos, nós teremos o quê? A possibilidade de pedir indenização desde que comprovada o conhecimento da outra parte. Ou seja, comprovado que a minha vizinha que vendeu o automóvel, que o alienante tinha conhecimento do defeito. Deu para entender? Então, resumindo, para que eu possa reclamar de vício redibitório, pouco importa se a pessoa que me vendeu o carro sabia ou não do defeito. Apenas para pedir indenização complementar, reparação pelas perdas e danos, é que eu preciso provar que o alienante tinha conhecimento do defeito. Ok? Por isso que a alternativa C também está incorreta. E a última alternativa, a alternativa D, as partes podem inserir no contrato cláusula que exclua a responsabilidade do alienante pela evicção, que é uma hipótese expressamente consagrada dentro do Código Civil. O Código Civil, quando ele trata da evicção, ele permite que o alienante aumente, diminua ou exclua a responsabilidade pela evicção. Ok, isso é possível através de disposição contratual. Vamos à próxima questão. Determinado indivíduo comprou um carro e, após 10 dias utilizando, constatou defeito que diminui sensivelmente o valor do veículo. Olha, praticamente o exemplo que a gente deu em sala de aula aqui, não é mesmo? O adquirente desconhecia o defeito no momento da realização do negócio jurídico e, se dele tivesse conhecimento, não o teria celebrado. Em relação à situação hipotética acima, julgue os itens subsequentes. Vamos para a primeira assertiva aqui. 1. O Código Civil estabelece prazo de 30 dias para o adquirente reclamar de vício redibitório de fácil constatação em coisa móvel. Opa! Hipótese essa aí, que nós tratamos durante a nossa aula, não é mesmo? Nós vimos que o prazo para o adquirente reclamar de bem imóvel, vício de fácil constatação, é o prazo do quê, gente? É um prazo de 30 dias. Corretíssima a primeira assertiva aí. Próxima assertiva. O adquirente pode redimir o contrato ou reclamar abatimento do preço. E aí, está correto ou não está correto? Resposta está corretíssima. O adquirente no direito civil, nós vimos, ele tem duas opções. Redimir o contrato ou pedir abatimento proporcional no preço. Assertiva 1 e 2 estão corretas. 3. O erro, como vício de consentimento e o vício redibitório, confundem-se.
porque em ambos o negócio jurídico contém defeito que vicia a vontade do adquirente. Opa! Essa aqui nós batemos firmemente aqui durante a nossa exposição, hein? Durante, aliás, eu pergunto ao professor, uma pergunta aí do nosso telespectador. Nós vimos que o vício do negócio jurídico atinge a vontade, mas o vício redibitório não atinge a vontade, atinge o objeto. Por isso está errada a assertiva 3. E por fim, a assertiva 4, o adquirente, se optar pela ação redibitória, deverá observar o prazo prescricional fixado em lei. Meus amigos, a alternativa está o quê? A alternativa está errada. Nós vimos que o prazo vício redibitório, seja no Código Civil, seja no Código de Defesa do Consumidor, é um prazo decadencial. Portanto, meus amigos, né, qual é a assertiva que deveria ser assinalado no correto? Perguntava, estão certos apenas os itens? Alternativa A, 1 e 2. Ok? Questões aí bem tranquilas, não é mesmo? Mas vejam, com pontos que numa leitura de livro simples, aí você não encontra algumas respostas dessas. Ok? Meus amigos, chegamos então ao final de mais um programa Prova Final. Como sempre, nós deixamos aqui o nosso e-mail, provafinal@lfg.com.br, deixando esse canal aberto para que vocês mandem as dúvidas e sugestões de próximos programas, ok? E deixando o convite para que vocês visitem o nosso site www.lfg.com.br. Meus amigos, até um próximo encontro.